Boa noite a você que está acompanhando aí essa transmissão. Antes de darmos de forma definitiva início a esse momento, queria incentivar a você a se conectar através do nosso chat, né? Estamos no novo formato. No Facebook o pessoal tem mais costume de colocar aí um oi pessoal, olá irmãos. Então eu queria incentivar você nesse momento, fazer desse momento parecido com aquele que a gente entra nesse prédio e cumprimenta as pessoas. Também fazer desse momento um preparo do ambiente. Se você está na tua casa, se você está em algum outro lugar, mas que você pode preparar um ambiente para o culto ao Senhor, em que você possa cantar, que você possa se sentir à vontade. Se você assim ainda não fez, queria incentivar nesse minutinho, enquanto o instrumental está tocando aqui, que você faça isso. Mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E em meio a esse momento que estamos vivendo, graça, paz e saúde, que você tenha saúde também vinda de Deus, saúde mental, saúde espiritual e pedimos saúde física. Estamos aqui nesse formato diferente, né, de quinta-feira. Acreditamos que a primeira quinta-feira do ano, a nossa primeira celebração totalmente em 2021, merecia algo um pouquinho diferente. É uma celebração ao Senhor e mesmo sendo um mês de férias, nosso pastor e sua família curtem agora um momento muito merecido de descanso, um momento precioso. Muitos irmãos e irmãs também estão no período de férias, mesmo que não viajem, né, não estejam viajando, mas estão off, para descansar um pouco. Afinal de contas, ficar off também é importante para a nossa conexão com o Pai. Mesmo assim, janeiro não deixa de ser especial. Nesse ano que começa com tantas incertezas, a gente tem a certeza que o Senhor está conosco, que estamos celebrando o nome daquele que é o único e digno de receber toda a nossa adoração. E que seja assim, nessa nossa primeira celebração, e quantas o Senhor permitir que nós venhamos a fazer. Quero convidar aqui os músicos, nós vamos estar cantando, e que você tenha paz, tranquilidade, e que possa aproveitar esse momento do Senhor para ser edificado e também edificar a quem você puder abençoar. Luz do mundo.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Pra dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
Pai, obrigada, Senhor, por este momento de adoração a Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Pela Tua presença neste lugar, ó Pai querido. Que Tu possa estar falando aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra. É essa oração que te fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma porção da palavra de Deus, ter um momento de reflexão, continuar adorando o nosso Senhor através do ensino da palavra. E queria começar com uma simples indagação. Se alguém pedisse para você descrever o ano de 2020 em 2 palavras, você por acaso ousaria usar a palavra empolgação? Ou entusiasmo? Imagina, tem que ter até cuidado para falar isso aqui, né? Afinal de contas, muitas pessoas vivendo luto pela perda de familiares. Na minha família eu tive perdas. Sei do que eu estou falando, mas ainda assim, será que você se sente ofendido, se sente ofendida se alguém falar, não, 2020 teve um certo entusiasmo em algo, uma certa empolgação? Fica até com medo, né? A gente tem temor de usar essas 2 palavras. Mas eu preciso ser ousado aqui. Realmente, muita coisa aconteceu em 2020 devido à pandemia. E estou falando isso em 2021 por quê? Afinal de contas, começamos em 2020 com muitos planos. Nós mesmos aqui da PIB em Porto Novo, no final de 2019, já estávamos fazendo planos para o que viríamos a fazer para o nosso jubileu de ouro. Tantos planos, tantas coisas definidas. E, de fato, vimos como os planos da humanidade a falha. Quem dá a palavra final é o Senhor, como já diz a sua própria palavra. Tudo foi por água abaixo. Tivemos que nos reinventar. Então, se tínhamos tantas certezas em 2020, em 2021 começamos com muitas incertezas. Ah, mas tem a vacina. Isso gera mais incerteza ainda, gera incerteza, discussão. E então, desacreditamos de tudo? Será que em 2020 não teve nada de bom acontecendo? Descartamos 2020, pedimos logo para acabar, para acontecer. Logo 2021, como já está acontecendo agora. E se em 2021 tivermos novos acontecimentos tão drásticos, tão pandêmicos quanto 2020? A gente vai ficar nessa, igual aquele filme O Clique, tentando adiantar o tempo? A vida não é assim. A vida a gente tem as experiências e precisamos vivê-las. E uma dessas experiências em 2020 foi ver pessoas, de certa forma, animadas, empolgadas, sendo ousadas, pessoas que nunca tinham reparado no próximo, ou repararam ou tinham medo de fazer alguma coisa de boa, devido à pandemia, se impulsionaram e começaram a realizar um monte de coisa. Seja distribuir uma quentinha, seja oferecer um café da manhã. Um amigo, uma amiga começa a falar que está fazendo, vou comprar 5 quentinhas, você compra mais 5, quando vai ver, reunir um monte de gente lá no grupo de WhatsApp, que dá certo às vezes, e 500 quentinhas distribuindo. Quantas pessoas também que conseguiram, em muitos casos, continuar pagando por algum serviço que não estavam tendo, mas sabiam que do outro lado tinha um trabalhador, tinha uma trabalhadora, que tinha uma família para sustentar. Pessoas com uma condição melhor financeira e decidiram, não, você não prestará esse serviço para mim, mas eu vou continuar te pagando. Afinal de contas, estamos num momento difícil. Então, como humanidade, precisamos ser melhores. Sermos melhores para evoluirmos, para aprendermos, enfim. Isso tudo lá em março, aí vem a pandemia, tudo fecha, passa um mês, passa 2 meses, muita coisa acontecendo. Muita gente crente, que era crente 007, né, nunca tinha aberto a boca para falar nada de Jesus, começa a colocar um monte de mensagem no WhatsApp, ou então coloca lá o carro alto lá,
Posso crer no amanhã, né? Quantos aqui não receberam um vídeo com aquela música, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E ficou bonito. Você ouvia aquilo, as pessoas colocavam de casa. Tinha pastor pregando, está até hoje pregando de casa. Tinha, e o pessoal que espalha. E pessoal então que gosta de espalhar coisa do WhatsApp, de 50 em 50, você já sabe, né? Chegava até no Acre rapidinho lá, do Rio de Janeiro, depois voltava, Estados Unidos, porque muito rápido as coisas se espalhavam. De fato, esses fenômenos nos levam a crer que coisas boas foram acontecendo, que pessoas ousaram em ser diferentes, em terem atitudes diferentes. Então, sim, houve empolgação, houve ânimo, houve ousadia. E se em um certo momento tivemos todas essas coisas, a pandemia continuou, no pé que estamos hoje com vacina, quando é que vai ser para todo mundo, então as coisas começaram a se esfriar, até mesmo porque pessoas começaram a ficar desfavorecidas financeiramente. Todas aquelas discussões que nós tínhamos antes políticas voltaram, se é que pararam, mas voltaram, e voltaram agora com novo teor, com teor de pandemia. Briga familiar que acontecia, os índices de feminicídio, por exemplo, dispararam, têm sido assim, assustadores, uma coisa mais pandêmica do que a própria pandemia do coronavírus. E o risco que corre de a gente perder a esperança de acreditar na humanidade. Porque se nem uma pandemia como essa, mesmo com os recursos tecnológicos, mas a gente precisa do outro. Então, mesmo uma pandemia dessa, a gente não muda, a gente não melhora. E se tem uma coisa que puxa a gente para voltar ao normal, é o dia a dia. As necessidades do dia a dia, o ter que trabalhar, o ter que estudar, o ter que ganhar o pão de cada dia. E essas coisas começam a cobrar da gente um tempo e voltarmos a sermos o que éramos, ou o que somos verdadeiramente. E aquela coisa de empolgação esfria um pouco. E aqui eu não estou dizendo que pessoas pararam de ajudar, não estou dizendo isso. Mas a notícia que brota hoje no telejornal, as mensagens compartilhadas não são mais essas. Agora é a vacina. Você não quer saber mais da pessoa que não tinha o que comer, um ou outro continua falando. Agora você quer saber de quando é que a vacina vai chegar, de que país que vai chegar, porque essa presta, porque aquela não presta. Ou seja, aquela discussão de ajuda mútua parou. Não domina mais, perdeu a graça. Aquela empolgação acabou. Eu corro um risco e eu acredito que você também. Nós corremos um sério risco de, fato, desacreditar da humanidade. De que algo de bom possa acontecer no nosso meio, de humano para humano, da valorização da vida humana. E eu queria trazer um exemplo da Bíblia, que por nós, cristãos, é muito valorizado, ele às vezes se torna até basilar, para compararmos, ele se torna um paradigma, para termos como é que está a situação da nossa comunidade de fé, como é que está a situação da nossa igreja. E essa passagem que se encontra lá em Atos 2, você conhece muito bem, mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, acessasse pelo dispositivo que for esse texto e acompanhasse comigo. Atos 2, versículo 42. Bem ali no comecinho de Atos, né? Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eita, que igreja boa! Só que essa igreja eu queria ter feito parte. Se tem uma igreja por aí assim, eu quero estar lá. Tomara que esteja transmitindo culto também. Deve ser uma transmissão muito mútua. Às vezes, realmente, isso aqui parece utópico. Será que aconteceu mesmo? Eu queria chamar a tua atenção para o tipo de relato que temos aqui. Acreditamos que Lucas seja o autor desse livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas.
E perceba que no início de Atos nós temos uma pincelada do que estava acontecendo ali entre os discípulos, depois da ascensão de Jesus, depois do Pentecostes, depois dos sinais e maravilhas que os discípulos iam fazendo. Então, o que estava acontecendo? Nesses primeiros capítulos nós temos umas pinceladas. E aqui nós temos uma breve descrição, assim, geral, do que estava acontecendo. E realmente essa descrição nos causa uma empolgação de que isso pode realmente existir entre nós. E muitas igrejas acabam se cobrando demais. Tem igreja que se chama Atos 2. Bom, bacana. É uma pressão. É colocar outro patamar. Colocar o nome de igreja Atos 2. Ok, fique à vontade. Mas perceba que essa descrição não tem o objetivo de realmente falar que essa igreja era perfeita. É aquela descrição feita de rápido, do que estava acontecendo. Porque conforme você vai passando o livro de Atos, você vai tendo alguns detalhes do dia a dia, do que realmente vem acontecendo, e você vai começando a ter relatos de problemas que vão acontecendo no meio dessa comunidade. Problemas como preconceito, como divisão inapropriada de recursos. Você começa a ter problema com a liderança. Os apóstolos elegem pessoas que estão abaixo deles para fazer um outro serviço, para eles cuidarem da oração e da palavra. Então você começa a ter muito toque humano nessa coisa. Mas perceba o seguinte, não é porque você começa a ter esse relato que Lucas é mentiroso dessa parte. Porque, na verdade, ele está explicando todos os acontecimentos assim. Imagina, essas pessoas viram mestre. Quem não viu, está perto de quem viu ele subir aos céus. Sumiu. Cada filme bacana que mostra essa parte que é até difícil saber se subiu, se desapareceu, mas a Bíblia fala que subiu, então subiu. Ele sumiu, então, vamos falar que sumiu. Pessoas que começam a fazer pessoas comuns, antigamente tidas como não instruídas, começam a fazer milagres, entendem línguas diferentes, falam esquisito, daqui a pouco um monte de gente se converte, que é o advento do Pentecostes. Milhares de pessoas vão sendo batizadas. Então, isso tudo gera uma empolgação, realmente. Só que, como eu disse, aqui nós temos um exemplo muito fiel de como é que é a vida humana. E uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é, hoje você dizer que Jesus voltará apenas no ano 4000, daqui a 2000 anos. Você até aceita isso, porque você está no ano de 2021. E Jesus não voltou, então você aceita que o breve de Jesus é um breve meio que demorado, né? Mas imagina aquele pessoal lá. Vamos fazer o seguinte, imagina se eu digo para você que no ano de 10.000 Jesus não vai ter voltado ainda. Sendo que tem um monte de teólogo aí da escatologia falando que tudo indica que ele vai voltar daqui a pouco. Fica difícil da gente acreditar que vai demorar muito mais. Imagina para aquele pessoal. O em breve podia ser amanhã. Então, por isso que você tinha uma certa empolgação, as pessoas estavam realmente repartindo os bens, não que fosse uma empolgação vazia, mas elas se viram na condição de realmente não terem esse apego material, começaram a dividir mais as coisas. Não todo mundo, você tem pessoas como Barnabé, que se destaca, que está fazendo isso com muito amor, uma pessoa agregadora, mas depois tudo começa a voltar ao normal. Normal que eu digo, as disputas começam a surgir. Jesus não volta. E aí? Então vamos começar a organizar esse negócio de igreja, né? Você tem líder assim, líder assado. Tem as viúvas aqui, viúva aqui, a grega não está recebendo não. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso. Começa a ter problema. Pedro tem que se explicar diante da igreja. Então você começa a ter problema que a gente tem hoje. E aí, essa igreja deixou de ser perfeita? Não, ela nunca foi perfeita. Ela é composta de pessoas, então tinha todas as imperfeições lá. Se nós conseguimos entender que essa igreja aqui não é perfeita, e mesmo assim, não tiramos dessa passagem, desses nossos irmãos e irmãs que viveram essa época, não tiramos a atuação do poder de Deus no meio deles, por que a gente vai desistir da humanidade agora? Por que nós não vamos dar o mesmo crédito
para a vida humana nesse momento de pandemia, porque olha só, esse pessoal aqui ficou empolgado, ficou animado, eles viram Jesus. Eles viram Jesus. Hoje a gente crê de ouvir falar e de viver uma experiência que tem que ter fé, senão a gente não agrada ao Senhor. Mas esse pessoal andou com Jesus. E se não andou com Jesus, andou com os apóstolos que andavam com Jesus. Se a gente dá um crédito a eles, por que a gente não dá um crédito à humanidade, que hoje continua agora com as mesmas discussões políticas, ideológicas? As famílias continuam agora a brigar pelas mesmas coisas, com um novo tema, pandemia. Por que a gente vai desistir da vida humana agora? A gente tentou falar de esperança em 2020. Quando eu digo tentou, é porque fica difícil ficar falando de esperança e ser aceito isso. Tem esperança em meio ao quê? Em meio ao caos. Realmente nós temos a esperança em Cristo. E agora parece que, sei lá, você pode pensar, estão querendo empurrar para a gente esse tal de novos sonhos. Deixa eu dizer uma coisa, realmente a gente pode sonhar. A gente deve sonhar. Os sonhos devem nos motivar. Mas se você acha que eu vou falar aqui de algum sonho para você ter, de realização pessoal, e esse sonho não passa por se importar pela vida humana, por essa vida humana que está contigo da tua casa, por essa vida humana que está contigo do teu trabalho, olha, eu vou te falar, esse sonho é furado. Não é um sonho que está no viés bíblico. Porque todo o relato aqui se importa com pessoas. Eu queria dizer para você que sim, é possível sonhar novos sonhos, mas não é um sonho pessoal, é um sonho de ser usado, de ser usada pelo Senhor, é um sonho que não é só para você, é um sonho que passa por você. É possível sonhar com uma humanidade, com uma sociedade, com São Gonçalo, com o Rio de Janeiro, com o Brasil melhor, independente de quem seja o seu político, sua política preferida, independente da sua opinião. Se você quer para a direita, quer para a esquerda, fica no meio, fica parado, prefere ficar neutro nas discussões, independente disso. A solução para a gente não está nessas coisas, apesar de elas serem importantes, mas os nossos sonhos têm que ser baseados na fé que temos em Cristo, mas não uma fé em Cristo para eu conseguir o emprego que eu quero, para eu conseguir a vaga na escola que eu quero, na universidade que eu quero, o carro que eu quero. Tudo isso é importante. Eu tenho tido experiência de ser pai e vejo como que é importante realmente aquela coisa de buscar o pão, eu e Mari lá, vamos trabalhar, honrar o nosso Deus cuidando do nosso filho. Mas o meu sonho não pode ser só isso. Eu tenho que acreditar que o Senhor proverá e eu corro atrás, vou estudar, vou trabalhar. A Mari é a mesma coisa, você é a mesma coisa. Se você estreitar o seu sonho a isso, se o seu sonho não passa pela preservação, pela valorização da vida humana, deixa eu falar uma coisa para você, teu sonho vai estar meio furado, vai estar meio vazio, e a gente vai ter que fazer um tema novamente sobre sonhos, porque você vai desistir. Agora, se você está disposto, você está disposta a ter novos sonhos para essa humanidade aí, que se não ficou pior, continua a mesma coisa depois de uma pandemia, e mesmo assim, você quer que os seus sonhos não sejam para você, mas passem por você, deixa eu falar uma coisa, Deus está nisso aí, e é possível acreditar nesses novos sonhos, porque senão 2021 vai ser mais um ano vazio. E você e eu não estamos preparados para o que está para acontecer. Não sabemos o que está para acontecer. Não sabemos o golpe que está para acontecer. Se é outra pandemia, se é a mesma pandemia, se vai voltar tudo ao normal. E se voltar tudo ao normal, vai ser bom? A gente não sabe. A gente está se adaptando, está transmitindo online, começa a trabalhar online, começa a trabalhar assim, assado. A gente não sabe. Mas se a gente olha aqui para essa comunidade de Atos, e não desacreditamos que Deus estava com eles, apesar de todas as imperfeições que eles mostram depois de Atos 42, 48. Por que desacreditar dessa humanidade? Pelo contrário, temos que continuar mantendo o nosso sonho, proclamando o reino de Deus. E é isso que eu quero convocar você. Mas você pode estar num estado de espírito que desistiu
Porque realmente existem muitos golpes. Quando acontece ao mesmo tempo, a gente acaba desistindo. E você pode até concordando comigo. Ok, Dudu. Eu acredito que eu posso ter esses novos sonhos, só não sei como. Isso são cenas do próximo capítulo. Da nossa próxima quinta-feira. Eu queria apresentar para você um caminho. Provavelmente você já até conhece. Mas um caminho que às vezes é interpretado de forma errônea e parece muito distante de nós. Eu queria deixar esse convite já para a próxima semana. Dizer que sim, você que está desanimada, você que está desanimado, pode sim percorrer esse caminho com o poder do sangue de Cristo, porque Ele torna possível. O que eu peço para você nessa noite, se você estiver nesse estado, não desista. Não desista da humanidade, não desista da vida humana. A tua casa importa, aqueles que pensam diferente de você importam. Para com essas postagens agressivas, para com essa raiva de tudo ter uma opinião. É importante a opinião, é importante. Mas para com isso, de agredir as pessoas. Já estamos numa pandemia, para que você vai ficar com essas postagens no WhatsApp, Facebook, YouTube? Agressivas, isso não leva a lugar nenhum. Para com isso. Ou então, seus sonhos vão continuar sendo seus sonhos. E uma hora eles vão furar. O cotidiano vai me cobrar e cobrar você, voltarmos ao normal. Quero incentivar você a pensar com um pouco mais de amor, que é o caminho que vamos falar na próxima quinta-feira. Eu acredito no poder de Deus transformador na minha vida. Eu não quero desacreditar. Eu quero sonhar com uma humanidade melhor, com São Gonçalo melhor, com Rio de Janeiro melhor, com o Brasil melhor, com o mundo melhor. Eu não quero perder esse sonho, eu quero convidar você a fazer o mesmo. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa última canção, queria te convidar a não só cantar, mas a pensar sobre essas coisas. Afinal, Deus nos fez para adorarmos a Ele. Mas quando falamos em adorar a Ele, não é algo apenas pessoal. Passa também pela nossa comunhão com o outro, por importar-se com o outro. Vamos louvar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Amém, amém. Estamos chegando ao final desta nossa celebração, como eu disse, dessa nossa primeira celebração totalmente em 2021. Esperamos que você tenha tido um momento de edificação, de louvor ao Senhor, e que assim como nós aqui, né, tivemos nossas experiências, que você possa ter tido as suas experiências aí para a glória do Senhor. Quero lembrar, né, como já dissemos antes, que o pastor, a família pastoral está de férias, muitas outras pessoas também estão desfrutando desse momento, mas estamos em funcionamento. A igreja continua em uma dinâmica hoje, por exemplo, diferente, mas teremos a nossa próxima celebração no próximo domingo às 18 horas, tudo certinho, presencial, com as inscrições e tudo mais, com todo o cuidado, como já estamos tendo, tá bom? Se você precisar de algum auxílio pastoral, nós temos uma equipe pastoral pronta a te ajudar. Se você precisar, tiver alguma dúvida, pode procurar tanto a mim quanto ao pastor Márcio, ou algum líder da igreja, algum diácono, alguma diaconisa. Nós estaremos prontos a te ajudar ou até mesmo a te orientar em relação a quem buscar, tá bom? Esperamos que a paz do Senhor esteja contigo. Como eu disse, não só graça e paz, graça, paz e saúde da parte de Jesus para você e para sua família. Uma ótima quinta-feira, o que resta dela, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Amém.